De volta com o terceiro bloco da nossa entrevista com o professor doutor Eduardo Alexandre do Nascimento sobre neoliberalismo, o que representa para a economia mundial, suas principais características e os efeitos na economia e na sociedade de países como o Brasil, a nova classe trabalhadora e a relação com o totalitarismo. E falando em totalitarismo, nós vamos começar o terceiro bloco é, abordando a seguinte questão. Diante de suas crises, o neoliberalismo sempre recorre ao totalitarismo. É o que estamos presenciando, em especial no Brasil, professor? Sim, com certeza. Também é importante deixar claro para as pessoas que não existe um antagonismo entre neoliberalismo e autoritarismo, certo? Ou até mesmo totalitarismo. Por quê? Porque um dos objetivos do neoliberalismo é proteger os negócios ou a economia de mercado das demandas populares. E a gente sabe que as demandas populares, elas só têm voz em um ambiente democrático, certo? Segundo neoliberais famosos, que eu já citei aqui, como Hayek e o Mises, certo? Essas demandas populares, certo? Que têm voz no ambiente democrático, acabam sufocando a economia de mercado e gerando crises econômicas. Então, é necessário que o Estado seja forte, certo? Limite a democracia para impedir que essas demandas populares, ou trabalhistas, ou sociais, certo? Atrapalhem a dinâmica natural do mercado, certo? Então, não é, por exemplo, espantoso que as elites, certo, inspiradas no neoliberalismo, recorram, certo, a expedientes autoritários. E isso a história nos mostra. Eu, em outro momento, citei aqui que Mises, por exemplo, fez elogios ao fascismo, né? E isso ele escreve, né? Fez elogios ao fascismo, dizendo que o fascismo havia salvado a civilização europeia, e entenda-se aqui civilização europeia como economia de mercado, certo? Dos coletivistas, né? No caso, dos comunistas, dos socialistas, da social-democracia, certo? Então, assim, veja que um liberal como Mises, certo? Ele foi, sem nenhum pudor, capaz de elogiar o fascismo, porque o fascismo estava protegendo a economia de mercado, certo? Das demandas dos sindicatos, certo? Dos partidos de esquerda, da social-democracia. A gente tem um outro exemplo, né, bastante límpido, certo? Que é o de Pinochet, né? Inclusive, um outro neoliberal, ou liberal, bastante famoso, que é o Hayek, né, que foi discípulo de Mises, ele foi ao Chile, conversou e orientou, né, Pinochet e seu governo, certo? No âmbito da economia, certo? E ele dizia que Pinochet estava protegendo a economia de mercado, a propriedade privada e os negócios das elites, certo? De Allende, que era um comunista, né? Certo? Então, assim, não há contradição. E o que a gente vê hoje no Brasil não é muito diferente disso, certo? Não é muito diferente disso. Então, assim, não existe, por exemplo, contradição entre o autoritarismo de Bolsonaro, certo? E o neoliberalismo de Guedes. Muito pelo contrário, eles se complementam. Por quê? Porque o autoritarismo de Bolsonaro, ele tem potencial de proteger das demandas populares, certo? O neoliberalismo de Guedes, certo? Então, na verdade, são
vamos dizer assim, forças que se complementam, neoliberalismo e autoritarismo, ou totalitarismo, ou, né, ditadura, certo? Eduardo, era exatamente essa pergunta que eu ia e vou fazer agora para a gente. Qual a relação que você vê entre o governo Bolsonaro, o neoliberalismo e as práticas totalitárias? Você já fez uma introdução aí, mas eu gostaria que Sim. você fosse um pouco mais, eu diria, esclarecesse um pouco mais para o nosso público, né, para que o público possa perceber, né, o que é o governo Bolsonaro e que ele representa não só para a economia do país, mas para as liberdades democráticas nesse diálogo que ele mantém com o totalitarismo. Pronto. Então, assim, eu acho que uma das coisas que recentemente, certo, mais assustaram a nossa elite econômica, certo, foi o exemplo pedagógico que os governos do PT deram, certo? E que exemplo foi esse? Foi o exemplo que, olha, é possível gerar crescimento econômico associado a desenvolvimento social. Só que para isso é necessário você criar mecanismos de distribuição de renda, certo? Com políticas de valorização salarial, certo? Com políticas de geração de emprego, com políticas de ofertas melhores de serviços públicos e tal, tudo isso. E isso acabou mexendo, de certa forma, embora que pouco, certo? No bolso das elites, certo? Então, veja só que a gente teve aí um período, né, histórico, né, comandado por governos progressistas, né, do PT, certo? E esses governos, eles mostraram que é possível a gente ter no Brasil também, né, bem-estar social, ter qualidade de vida, certo? Ter desenvolvimento socioeconômico, certo? Só que isso restringia, certo? As liberdades das elites, né? Colocava algum limite, mexia um pouquinho no bolso, reduzir um pouquinho a margem de lucro para sobrar um pouco mais para o trabalhador, certo? E aí, assim, essa elite, ela reavivou o neoliberalismo, certo? Para poder se proteger, certo? Para poder se proteger. Ora, essa elite jamais vai admitir pleno emprego, como a gente praticamente teve no governo Dilma. A taxa de emprego ficou menor, de desemprego foi menor que 5%, certo? Os trabalhadores estavam se fortalecendo, né? Os salários estavam tendo ganhos reais, certo? O pobre estava consumindo, frequentando espaços antes reservados somente a elite e a classe média tradicional, certo? Então, assim, isso é inadmissível. Então, a gente tem que reavivar, certo? A agenda neoliberal para poder reestruturar a economia, tirar o pobre o máximo que for possível do orçamento, certo? E a gente tem que fazer isso de forma autoritária. E quem é que a gente vai recorrer a quem? Né? De repente aparece o bolsonarismo, né? Então, o bolsonarismo, ele vem casado com o neoliberalismo, ele emerge, né, dentro já de uma agenda neoliberal em curso e vem para dizer, olha, eu vou dar continuidade a essa agenda, aí no caso com Guedes, certo? Vou ser mais radical e para eu poder aprofundar essa agenda, para eu poder radicalizar ela, eu tenho que ter força, eu tenho que ter autoridade no sentido de poder conter a rebelião, a contestação, entendeu? Então, Guedes e Bolsonaro, eles se complementam nesse sentido. Quer dizer, vamos tirar o pobre do orçamento, certo? Vamos privatizar, vamos entregar o patrimônio nacional, vamos aqui cortar, fazer as reformas, né? Como a reforma da Previdência foi feita, vem aí a administrativa, a tributária e tal, né? Vamos cortar ali, vamos cortar aqui, quer dizer, isso vai gerar consequências sociais, vai ter reação, só que aí
a gente tem um governo autoritário disposto a conter essa reação, certo? Ainda bem, pelo menos até aqui, eu vejo que esse lado autoritário do governo Bolsonaro está tendo dificuldades de avançar, certo? Ele não está sendo competente nesse sentido, né? Até mesmo as reformas, certo? Mas, assim, em síntese, né, a gente vê esse consórcio entre Guedes e Bolsonaro, que um representa o neoliberalismo e o outro representa esse autoritarismo necessário para poder o neoliberalismo ser implantado o máximo que for possível, certo? Bem, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista com o professor Eduardo e vamos sair um pouco do campo do modelo econômico, mas colocando aí uma situação de avaliação do professor. Eduardo, numa eventual vitória da oposição do campo progressista nas eleições de 2022, quais os desafios para superar a crise que vive o país? Veja só, eu acho que a primeira coisa a ser feita é derrubar o teto de gastos, certo? Porque, assim, é impossível, certo, você resolver uma crise econômica e você implementar um projeto sério de desenvolvimento nacional se o Estado não pode gastar, não pode investir, certo? Claro, quando eu falo em gastar da forma correta, eu falo em investir da forma correta, certo? Agora, se você tiver amarras, né, como esse teto de gastos absurdo, certo? O Estado fica sem imagem para poder organizar, certo? E levar adiante um projeto de desenvolvimento nacional, certo? Que reindustrialize o país, que coloque o país na fronteira tecnológica, certo? Que torne a nossa população trabalhadora uma população trabalhadora que possa consumir, né? Porque um dos principais motores da economia, de qualquer economia, são as famílias, e nossas famílias estão perdendo renda, certo? Esse motor, ele está praticamente morto, certo? Dentro desse contexto neoliberal, então é necessário colocá-lo para funcionar novamente, então é preciso distribuir renda, é preciso ter política de valorização salarial, certo? E o Estado, ele é fundamental nesse sentido, só que ele tem que ter margem para poder atuar, certo? Ele tem que se livrar dessas amarras. E uma das principais amarras hoje é esse teto de gastos, certo? Que não dá possibilidade para o Estado investir. E não existe nenhum país do mundo que chegou ao patamar de nação ou de país desenvolvido, certo? Sem que o Estado tenha atuado como vamos dizer assim, uma força norteadora, uma força organizadora, certo? De propulsão desse processo. Entendeu? Agora, só que ele tem que ter margem para poder atuar, inclusive margem orçamentária, certo? Então, assim, esse vai ser um desafio enorme, por quê? Porque isso, eu não sei se você já percebeu, mas você já deve ter percebido, com muita gente que está nos ouvindo, que o teto de gastos se tornou uma coisa, assim, para a grande mídia, como se fosse uma coisa sagrada e intocável. Ninguém pode mexer, porque parece, assim, um crime, né, gravíssimo você mexer no teto de gastos, certo? Agora, eu não estou dizendo que é para mexer para fins eleitorais, né? Eu estou falando de você mexer, acabar com isso, para que o Estado possa investir, certo? De forma correta, para o país sair dessa situação e se desenvolver, certo? Para a gente finalmente poder sair do nosso quase eterno subdesenvolvimento, certo? Eu acho que né, dentre outros problemas, como a questão da instabilidade política, instabilidade institucional, que a oposição se caso ganhe, vai ter problemas seríssimos com isso, mas, assim, do ponto de vista econômico, eu acho que é mexer no teto de gastos,
impedir que esse entreguismo continue, porque a gente também, para se desenvolver, tem que estar sob o comando de setores estratégicos, como, por exemplo, o setor de energia, o setor de mineração, de comunicação, certo? Então, assim, os desafios vão ser muitos, certo? Vão ser muitos e em várias esferas, certo? Estou citando aqui o teto de gastos apenas como um exemplo. Até porque, para mexer no teto de gastos, você tem que fazer isso via política, né? E aí vai ser um outro desafio formar uma coalizão política que compreenda que esse teto de gastos ele é um crime contra o nosso país, certo? Estamos concluindo a nossa entrevista muito boa, esclarecedora, didática, do professor Eduardo, para quem eu abro para fazer as suas considerações finais. Pois não. Quero mais uma vez agradecer, certo, pela oportunidade, né, de poder falar sobre um tema muito importante, certo, para todos nós, e dizer que, assim, a minha esperança é que logo mais essa agenda ela seja suplantada, né? Porque hoje ela está sendo implementada no país já há alguns anos, certo? Desde 2015, 2016, ela se radicalizou agora no governo Bolsonaro, e a gente está vendo que as consequências são nefastas, né? O Brasil hoje, dentre mais de 70 países, certo? É o país que tem, o quarto país com a pior situação de desemprego e de informalidade do mundo, é o país com pior desempenho dentre os países do G20, certo? A gente está vendo a inflação fora de controle, fome voltando, as famílias perdendo renda, certo? Então, eu torço muito para que as pessoas se conscientizem e que elas procurem, né, apoiar candidatos progressistas que tenham projeto de país para que a gente consiga sair dessa situação e colocar uma pedra em cima dessa agenda de Guedes, né? Estamos concluindo o nosso programa. Mais uma vez, eu agradeço ao professor Eduardo por ter cedido parte de seu tempo para conversar conosco. E, mais uma vez, peço a você que está nos assistindo para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, dar um like, acionar o sino para receber semanalmente a nossa programação e compartilhar os nossos programas. Nós temos, o nosso canal tem 3 programas para que você possa assistir, discutir, opinar, sugerir. Nós temos o História Atual, que é um programa de entrevistas com temas da história e temas afins de economia, política, meio ambiente, etc. Nós temos quinzenalmente o programa Resenha do Cangaço e temos dominical a coluna Minha Opinião. Fico por aqui, agradeço a sua participação e até o próximo programa. Um forte abraço.